Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da criação, desses 6 dias, muitos vídeos já falando a respeito desse assunto, as palavras-chave, o significado de cada dia, o que Deus fez em cada dia. É uma longa caminhada até aqui e agora nós estamos na melhor parte, porque a melhor parte é ver Jesus. É ver que Jesus é o Criador, é ver que Jesus é o poder da criação, é ver que tudo foi feito por Ele e para Ele e nele, por Ele, para Ele e nele. E mais, ver Ele no padrão da criação. Assim como houve os 6 dias da criação, há esses 6 dias da obra de Cristo, há essa obra de Jesus em nossa vida. O Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Então é tudo que Ele é a pessoa dele, tudo que Ele fez é a obra dele, tudo que Ele falou é o ensino dele. E o Espírito de profecia está aí no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, para a gente poder ver, enxergar, ouvir Jesus em cada trecho, em cada frase, em cada versículo, em cada história, em cada unidade das Sagradas Escrituras. Glória a Deus. E nós vimos da construção de Eva e a construção da igreja, a formação de Eva para Adão e a formação da igreja para Cristo. E nós vamos seguir um pouco agora nesse raciocínio ainda, porque o versículo de número 23 está falando assim: e disse Adão, ou seja, Deus trouxe a Eva para Adão, né? E nós falamos que Deus trará a igreja para Jesus Cristo. E disse Adão, nós sabemos que Adão está falando agora, né? Que há uma ocorrência de uma fala de Adão, da primeira fala de Adão, e Adão disse assim: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Veja que Adão está dizendo que ela foi tomada de um osso, faz parte de mim, os ossos, né? Os ossos dela saíram de mim, ela é carne da minha carne, porque desse osso foi feito carne, então ela é osso do meu osso. Veja que isso fala de Cristo também, porque Cristo, Ele deu a vida, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e Ele deu a vida por nós. Ele deu não só o osso, a carne, Ele deu tudo por nós. E veja que lá no céu nosso corpo será transformado e nós seremos a imagem do próprio Jesus, teremos um corpo à semelhança de Cristo, ou seja, os nossos ossos serão como os ossos de Jesus, a nossa carne será como a carne de Jesus, visto que Paulo diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, ou seja, então não é essa carne no sentido que nós a vemos hoje, mas é semelhante ao corpo que Jesus está lá no céu. Nós falamos num vídeo bem no começo disso, né, que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus. Então, assim como Adão disse, essa aí agora ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Jesus, quando a igreja chegar, Jesus vai saber que a igreja é também constituída de sua matéria, que é osso do seu osso, que é carne da sua carne, que é espírito do seu próprio espírito. Glória a Deus. Então nós vemos de novo um apontamento aqui para Jesus, mostrando a sua obra, mostrando tantas coisas. E aí o texto aqui de Gênesis diz assim: portanto, no versículo 24, Gênesis 2, 24, portanto, já que a mulher é osso do meu osso, carne da minha carne, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Então veja que deixará o homem seu pai e sua mãe. Adão está falando dele mesmo, né? Da parte do homem, a masculina. Deixará sua primeira família, né? O contexto do seu primeiro lar, da sua primeira casa, né? E deixará o pai e a mãe e apegará a sua mulher, ou seja, com a mulher constituirá uma família.
Então, olha só o que está falando aqui, que o homem deixa o pai e a mãe, está falando do homem, ou seja, deixa o seu lar para se unir à sua mulher. Isso aponta para Jesus de novo, que ele deixou o seu lar, que ele deixou o pai, que ele deixou o céu, que ele se fez homem e o verbo se fez carne. Ele deixou, ele era igual a Deus e ele deixou para constituir a igreja, certo? Para constituir a igreja, para se unir à igreja, ele deixou o seu reino, a sua casa, o seu lar, o seu pai, para se unir, para se apegar à sua igreja, assim como Adão estava falando, e vai se apegar à sua mulher, e o homem vai se apegar à mulher, e Cristo se apega à igreja, certo? E serão ambos uma só carne. Então Adão está dizendo, eu e a mulher seremos um só, uma só carne. Agora veja que ele está falando aqui do homem deixará, mas nós sabemos também que no casamento não é apenas o homem que deixa, né? Não está no texto, mas nós sabemos que a mulher também deixa seu pai, sua mãe, deixa sua família. O homem deixa sua família, mas a mulher também deixa seu pai, sua mãe, deixa a família para se unir ao homem. A mulher se apega ao homem também. Então isso está apontando para a igreja também, está apontando para nós que deixamos, para nós nos apegarmos a Cristo e sermos a igreja de Cristo, nós temos que deixar o mundo, nós temos que deixar a nossa paternidade adâmica, porque Adão caiu e nós não podemos mais estar enxertados no corpo de Adão, nós temos que estar no corpo de Cristo, porque se nós estamos no corpo de Adão, nós ainda somos mulher de Adão, mas se nós nos desligarmos de Adão e nos enxertarmos a Cristo, nós somos a igreja de Cristo, a esposa de Cristo, certo? Então nós precisamos deixar também o mundo, tirados para fora, no sentido de igreja, eclésia, nós somos tirados para fora do corpo de Adão e somos enxertados no corpo de Cristo. Então e ambos serão uma só carne, diz aqui Gênesis, que ambos serão uma só carne. E o apóstolo Paulo diz que nós e Cristo somos um só espírito. Isso é maravilhoso, não é? Que nós, eu e Cristo, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um com Cristo, diz a Bíblia, um com Cristo, assim como está dizendo aqui, e ambos serão uma só carne. Quando nós deixamos o mundo, e Jesus já deixou o céu, Jesus já deixou para fazer a parte dele de homem, e nós deixamos o mundo, nós deixamos a paternidade adâmica, nós nos unimos, nos apegamos a Cristo, Cristo se apega a nós e nos tornamos um só espírito com Ele. É o que a Bíblia diz, que nos tornamos um só com Ele. E veja que essa expressão, estar em Cristo, é poderosíssima, porque ela está dizendo que eu sou hoje, eu sou um com Cristo, que eu estou em Cristo, assim como há essas palavras de Adão dizendo, nós seremos um só, nós seremos uma só carne, dois que se tornam um no propósito, na mente, no governo. Nós somos um com Cristo no propósito, na mente, nós temos a mente de Cristo, no governo, na missão, certo? Nos pensamentos, porque Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, assim como Cristo deixou todas as coisas para estar conosco, nós deixamos o mundo para estarmos com Cristo e nos tornamos um só espírito com Ele. Agora nós temos um só propósito, nós estamos nessa unidade de dois sendo um, Cristo e o meu espírito se unindo. E olha o que diz o texto, e ambos estavam nus, não tinham vaidade, se completavam no outro e não em coisas. Veja que quando você
entende que você está em Cristo, que Cristo está em você, você teve essa revelação, você começa a viver, você deixa de se completar em outras coisas, você deixa de se preencher com outras coisas, porque Cristo já te preenche completamente. Você não tem a vaidade de querer conquistar para mostrar para os outros, de querer ser para que os outros saibam o que você é. Isso tudo é obra fora de Cristo. Agora, quando você entende que você está em Cristo, você está vestido com Cristo. Você está desvestido do mundo. Você está nu. Você não tem roupas do mundo no sentido dos desejos, dos prazeres, mas você está vestido da glória de Cristo, certo? E aqui diz o homem e a mulher, Cristo e a igreja, e não se envergonhavam, não tinha barreiras entre Adão e Eva no começo, assim como não há barreiras entre nós e Cristo, porque nós somos um com Cristo. Não há medo, não há condenação, porque Ele levou a condenação, não há culpa, não há absolutamente nada. O primeiro mandamento do tempo da graça é: não tenha medo, não tenha medo. Nós não temos medo, nós não temos vergonha, porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então, olha como que aponta para o relacionamento de Cristo com a igreja. Adão e Eva, olha como que mostra, que direciona, que está falando conosco dessa unidade que nós temos com Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos só entender a parte literal da coisa. Poxa, eu entendi toda a parte literal, o pastor explicou de Gênesis 1, Gênesis 2, eu entendi tudo, agora eu sei todas as coisas assim, mas não é só o literal, nós precisamos entender o espiritual, o que isso significa para nós, o que significa em Cristo, o que Cristo significa em todas essas coisas, o que Cristo fez, o que Cristo é, o que Cristo falou. Isso tem que ficar em nós, isso tem que fazer a diferença em nós, isso tem que ser parte integrante de nós. Assim como nós nos consideramos casados com a esposa e com o marido, nós temos que nos considerar, porque é a verdade, não é algo para ser a verdade. Nós não vamos confessar para ser a verdade, nós vamos confessar a verdade, porque já é verdade, porque já foi estabelecido que nós somos um com Cristo, porque nós estamos em Cristo. Dentro desse assunto, quero mostrar agora um texto de Paulo aos Efésios, que fala de um texto entre Paulo dando orientações a maridos e a esposas, e Paulo também coloca o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, em Efésios, no capítulo 5, no verso de número 22, diz assim: vós mulheres, sujeitados a vosso marido, como ao Senhor. Então veja, que a mulher se sujeita ao marido como ao Senhor, assim como a igreja se sujeita a Cristo. A Eva se sujeitaria a Adão, e as mulheres se sujeitam aos esposos, porque o marido é o cabeça da mulher, certo? Isso nós já temos visto nos encontros de casais, né, nas palestras para os casamentos. Isso está sendo muito difundido hoje, explicando o que significa isso, mas eu quero me ater apenas no exemplo de Cristo aqui, como também Cristo é o cabeça da igreja. Assim como Adão era o cabeça de Eva, Cristo, olha o que diz de Cristo, que Ele é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o salvador do corpo. Então Ele que salvou o corpo, Ele tirou esse corpo do corpo de Adão e implantou no seu corpo, tornando-se o seu corpo a igreja. Assim como Eva, ela foi tirada do corpo de Adão, ela foi apenas tirada para ser criada, mas a igreja não, a igreja foi salva pelo Cristo, né? Foi salva pelo próprio Cristo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, a igreja é sujeita a Cristo, ela se submete a Cristo, certo? Dando esse paralelo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então veja que a igreja é sujeita a Cristo, assim como a esposa deve se sujeitar ao marido. E aí no versículo 25 diz assim: vós maridos,
amai vossa mulher. Então, nós também aprendemos muito a respeito disso, né? Que o marido deve amar sua esposa, né? E aí diz assim, ó, como também Cristo amou a igreja. Então, Cristo amou a igreja. Quando Adão viu Eva, Adão amou a Eva. E agora os maridos devem amar suas esposas, porque dando o exemplo, seguindo o exemplo de Cristo, como também Cristo amou a igreja, Cristo nos amou, e a igreja a si mesmo se entregou por ela, e a si mesmo se entregou por ela. Então veja, Adão dormiu e entregou uma costela. Agora Cristo não, a si mesmo se entregou pela igreja. Para nascer, surgir, ser criada a igreja, Cristo teve que se entregar mais do que Adão, que teve apenas de dar uma costela. Agora olha só, o versículo 29 diz assim: porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor é a igreja. Então, o marido, ele ama a esposa, que a esposa é uma só carne com ele, e sustenta a sua esposa, alimenta a sua esposa. E aí diz aqui, como também o Senhor é a igreja. Cristo faz esse papel de marido, Cristo faz esse papel de cabeça, e é Cristo que sustenta a igreja, é Cristo que alimenta a igreja, porque Cristo e a igreja é um só espírito. Olha que coisa tremenda, certo? Então, olha o versículo 32, diz assim: grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja, porque não há mistério algum entre o relacionamento de um homem com uma mulher, casados que são uma só carne, que o homem deve amar a sua esposa, a esposa deve submeter, o homem deve sustentar, a esposa deve suprir o seu marido. Isso não tem mistério. O mistério, Paulo está dizendo, né, que esse é o grande mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então é um mistério, esse paralelo entre Cristo e a igreja, como Cristo e a igreja têm um relacionamento de Adão e Eva, de marido e de mulher. Olha que coisa extraordinária, Paulo fazendo um paralelo lá com o primeiro casal, usando até esse texto, né, o que Adão disse. Paulo usa aqui no versículo 31, por isso deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Paulo usando até a palavra que Adão pronunciou quando viu a Eva. Então grande é o mistério no que se refere a Jesus Cristo e a sua igreja, porque Cristo é o nosso marido, é o nosso cabeça, Ele é o nosso provedor, Ele amou a ponto de se entregar por nós, e nós somos a sua igreja. Nós nos submetemos a Cristo, nós somos sujeitos a Cristo para a glória de Deus.